Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Como foi esses dias? Como passou a semana? Foram dias especiais ou foram dias difíceis? É muito gostoso estarmos juntos mais uma vez. É bem certo, né? Eu tenho sempre dito isso. É gostoso que estamos juntos na igreja, no templo, vendo as crianças correrem. Ontem me perguntaram, estava conversando com os irmãos ontem, um casal, disseram, pastor, eu tenho saudade dos cultos, né? Como eu tenho vontade de estar na igreja, né? E aí foi muito gostoso. Falei, olha, a coisa mais gostosa que me vem na mente quando estamos juntos na igreja é as crianças correndo para um lado, para o outro, né? Como isso faz falta para a gente? Estamos juntos como igreja, no povo de Deus, celebrando, adorando, né? E na realidade também ajustando, afinando nossa comunhão, ajustando, porque nós viveremos a eternidade com Deus, viveremos com o Senhor eternamente. Então é muito gostoso estarmos juntos, mas por conta de tudo isso, nós vamos nos vendo por aqui e compartilhando aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para que cresçamos, para que nós não percamos o foco, para que não percamos a nossa fé, para que não percamos a alegria de fazer parte de um povo, de uma igreja, de um rebanho. E eu queria começar essa breve mensagem, essa breve palavra, orando por tua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Quero te, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão do outro lado. Veja, Deus, algumas pessoas já chegando para esse culto online. Ó Deus, como sentimos falta de estarmos juntos celebrando no templo, na casa de oração. Deus, como sentimos falta. Mas, Pai, muito obrigado pela vida deles, que estão do outro lado ouvindo e assim participando, interagindo, Deus, com a Tua palavra. E que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, encontre nos nossos corações um solo próprio, um solo fértil, um solo apropriado, para que essa palavra venha a germinar, para que nós venhamos frutificar, para que o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Perdão, Senhor, pelos nossos erros e debilidades. Perdão, Senhor, pelas inúmeras vezes que não damos valor quando estamos juntos. Não damos valor, Deus, à liberdade que temos de fazer o que quer, ir onde queremos. Mas, Pai, muito obrigado, porque esse tempo também é tempo de reflexão. É tempo, Deus, de estarmos juntos com as famílias, com os familiares, ajustarmos os nossos ponteiros. Deus, é tempo que estamos juntos para crescermos e, acima de tudo, percebemos que o Senhor é extremamente essencial e importante para as nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento. Fale conosco, Pai, nessa breve palavra. Nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero compartilhar um texto com os irmãos. Aqui pertinho de mim está o Júnior fazendo solo com violão. A Ilane está pertinho, o Eber também. Gosto muito de ouvir louvores. Não sei cantar, que senão eu ia pedir para ele cantar e tocar e eu cantaria. Mas se eu for fazer isso, eu tenho certeza que você vai desligar o seu telefone, seu celular da hora e parar de ouvir. Eu quero compartilhar um texto contigo, na palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 9, verso 14. Ele vai até o verso número 32, mas faria a leitura até o verso número 24. Marcos, capítulo 9, verso 14 ao verso de número 24. Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes
e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o toma, lançando-o no chão, no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, são dias de confinamento, onde nós nos deparamos com muitos especialistas. Todo mundo sabe um pouco de tudo. E todo mundo, às vezes, é especialista em tudo. Especialista nos confinamentos, especialista na característica do vírus e tudo mais. E aí você escuta de todo quanto é lado. Você vê a mídia bombardeando e puxando para nos deixar apavorados, com medo. Você vê pessoas discutindo isso constantemente, falando da dimensão e o que vai causar. Você tem diagnóstico, prognóstico, você tem tudo isso nos nossos dias. E o que me fez pensar um pouquinho num tema para compartilhar com você nessa noite foi essa discussão toda, sabe? Todo mundo fala de tudo, todo mundo entende de tudo, mas na realidade às vezes nós não entendemos de nada e não chegamos a lugar nenhum. Eu queria compartilhar um tema contigo nessa noite, creio que breve, mas muito especial para a minha vida e para a tua. O que nos impede de crescer na fé? O que tem impedido você de crescer na tua fé com Deus? O que tem impedido você de progredir, de alcançar patamares maiores na fé, estar mais próximo de Deus, sentir mais a presença do Senhor? O que tem atrapalhado você de sentir a unção, a graça e o poder do Espírito Santo, de sentir Deus agindo na tua vida, falando ao teu coração e falando através da tua vida? Eu queria, à luz desses versos, compartilhar um pouquinho desse tema, que nos impede de crescer ou crescermos na fé. E uma das primeiras coisas que me veio no coração, olhando para esses versos, está no versículo número 14, é a questão da discussão. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, Jesus foi com 3 discípulos para o monte, lá no Monte da Transfiguração, e ali os demais discípulos ficam ao pé do monte. E quando Jesus, Pedro, Tiago e João desce do monte, estão os outros discípulos no pé do monte discutindo com os mestres da lei, os especialistas, os que entendiam da lei. E ali havia um pai, havia uma criança possuída, possessa por um espírito maligno, possessa por um demônio, que não permitia que aquela criança vivesse a plenitude do que Deus tem para ela. E por outro lado estão os discípulos, aqueles que deveriam, de uma forma tão especial, estender as mãos e fazer algo em prol daquele menino. E o pai ali apavorado. Então, primeira instrução que o Senhor nos dá, olhando para esse versículo 14, e quando falamos do tema que nos impede de crescermos na fé, primeira coisa, discussões desnecessárias. Quantas vezes nós nos debatemos, discutimos uns com os outros com relação à nossa fé e até da palavra de Deus? Quantos temas, alguns muitas vezes ficam debatendo se é calvinista, se é arminiano, são discussões, e o âmbito da teologia é interessante, mas por âmbito da fé, o crescimento individual, pessoal de cada um, muitas vezes não leva a nada. Não leva a nada. E com certeza somos especialistas, cada um defendendo a sua corrente,
a sua ideia, e inúmeras vezes, ficamos chateados com as pessoas com quem debatemos. Ficamos machucados, magoados, magoamos pessoas e nos magoamos por conta de discussões infundadas ou discussões que não nos levam a crescer. E esse tema que nos impede de crescer é muito especial, porque olhando para o texto você percebe que ali está um pai aflito, uma criança possuída com um demônio na sua vida, tomando ou controlando a sua vida, e os discípulos estão discutindo com os mestres da lei. Ao invés de discutir, eles deveriam estar orando, jejuando. Ao invés de estar debatendo, defendendo suas visões, suas posições, deveriam estar orando. Se você olhar para o versículo 28, diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo ou expulsar o demônio? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Discutimos muito, mas oramos pouco. Discutimos muito, mas jejuamos pouco. Entendemos demais da Bíblia, entendemos demais dos assuntos, mas oramos pouco. Quando surgiu o vírus, ficou aquele negócio todo que até tanto de março, até tanto de abril, eu não sei quantos milhões no Brasil estaria infectado. E surgiu prognóstico, pessoas falando, especialistas, e nós fomos ficando apavorados, desesperados, até chocamos a nossa fé, porque os especialistas começaram a dizer, e nós esquecemos de orar e jejuar. Hoje o presidente decretou ou pediu para que orássemos e jejuássemos, um jejum. Fizemos aqui em casa. Deus tem sido bom com a gente. Fizemos porque nós deveríamos estar fazendo, ou deveríamos, como igreja, deveríamos pensar nisso muito antes do presidente pedir para que fizéssemos. E o texto é especial porque o texto fala disso. Fala que em vez de estarem discutindo com os mestres da lei, deveriam estar ali orando ou impondo as mãos, de uma forma ou de outra, fazendo algo para que aquela criança ficasse liberta daquele espírito que o aprisionava, daquele espírito que tentava tirar a sua vida. Jesus chega e pergunta aos discípulos sobre o que eles estavam discutindo. Verso 16, Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Penso que Jesus, quando desce do monte da transfiguração, teve algo especial lá em cima do monte, ele desce com os 3 discípulos, e quando chega ali e vê aquela cena, ele diz, escuta, o que vocês estão fazendo? Estão discutindo o quê? Vocês deveriam estar evangelizando, pregando, falando, orando, jejuando, mas discutindo, perdendo o tempo de vocês discutindo com os mestres da lei. Então Jesus pergunta, mas não deu tempo dos discípulos responderem, porque logo em seguida, verso 17, o pai do menino diz, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. O pai sabia que havia um espírito naquele menino. Talvez os discípulos não tenham percebido isso, porque a discussão nos torna cegos e insensíveis para aquilo que Deus quer fazer ou diante das necessidades que as pessoas têm. E muitas vezes nós nos tornamos cegos, insensíveis, e não percebemos as necessidades das pessoas. Às vezes as pessoas chegam com temas, debatendo, discutindo, e se parássemos e ouvíssemos um pouquinho mais, iríamos logo entender de que a pessoa está com problemas e precisando de ajuda. Em vez de entrarmos nas discussões ou discutirmos com elas, e colocarmos nosso ponto de vista e acharmos que temos razão e defendê-lo com um dente e até causar dificuldade no relacionamento com as pessoas. Então Jesus pergunta, mas é interessante que a resposta não chega, não vai adiante, porque o pai daquela criança logo chega para Jesus e toma a frente e diz, olha, meu filho está sofrendo. O pai daquele menino expõe o seu sofrimento, a sua dor. Verso 17 ele diz isso, que um espírito o tomava, que um espírito impedia que aquele menino falasse. A discussão, acho que uma das lições especiais, quando falamos de discussão desnecessária, é interessante a gente pensar que as discussões não nos levam
a lugar nenhum. Pelo contrário, ela nos impede de crescer. Pior, ela impede ou elas impedem que outras pessoas cresçam. Outras pessoas que estão à nossa volta cresçam. A discussão destes discípulos com os mestres da lei e não conseguiram fazer nada com aquela criança, tornou aquele pai incrédulo diante de Cristo Jesus. Verso 18 diz assim: onde quer, o pai falando, onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Quando nós não fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos, que é orar pelos enfermos, ter uma vida de oração, de consagração e de jejum. Quando não oramos, não fazemos a vontade de Deus, as pessoas à nossa volta sofrem e elas se tornam incrédulas. Elas se tornam incrédulas. E esse verso 18 é especial. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Quando o nosso foco não é Jesus, quando o nosso foco é a nossa estrutura religiosa, quando o nosso foco é a nossa fé pessoal, nossas convicções pessoais, nosso entendimento pessoal de alguns textos, temas e até da própria compreensão de Jesus Cristo da Bíblia, e não conseguimos entender que o Senhor quer nos usar como instrumento dele, nós perdemos o foco e as pessoas que estão à nossa volta passam a tornar-se incrédulas. Contribuímos, quando discutimos, quando perdemos a visão do reino de Deus, as pessoas que estão à nossa volta, olhando para nós, se tornam incrédulas. Como discípulos não podemos andar em mau testemunho, não fazendo o que agrada a Deus, porque as pessoas estão sempre com os olhos em nós. E o nosso não caminhar com Deus faz com que as pessoas se tornem incrédulas. Faz com que as pessoas não acreditem no Cristo que está em nós. Quando nós não jejuamos, quando nós não oramos, quando nós não nos consagramos, nós contribuímos para que as pessoas que estão à nossa volta se tornem incrédulas. Segunda lição para mim e para você. O que nos impede de crescermos da fé? Quando não fazemos a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para este momento? Não era a discussão. A vontade de Deus para os discípulos nesse momento era que aquela criança, aquele pai, encontrasse nos discípulos um Cristo vivo, um Cristo que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que transforma, um Cristo que promove paz, um Cristo que tira o sofrimento da alma e traz tranquilidade. O que nos impede de crescermos na fé? Quando não fazemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Romanos diz isso, quando há renovação da nossa mente, quando o nosso culto se torna espiritual, quando o nosso culto seja racional ou espiritual, que seja na presença de Deus, as coisas passam a ser diferentes. Aqui está um pai angustiado, e aqui estão os discípulos com discussões impróprias. Aqui os discípulos, está um pai com um filho possesso. Estão os discípulos que não conseguiam entender, porque ou eles discutiam com os mestres da lei, ou eles atendiam aquele pai com aquela criança. Estão os mestres da lei, desvirtuando, tirando o foco dos discípulos. Quantos mestres da lei tentam tirar-nos do foco principal, que é a salvação, que é a palavra, que é a promoção do evangelho? Quantos fariseus, quantos mestres da lei nos tira do foco principal, que é olhar para Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é ter uma vida de oração, de consagração, de intimidade com Deus e, acima de tudo, sermos instrumento nas mãos de Deus. Quando não fazemos a vontade de Deus, com certeza fazemos as nossas próprias vontades e fazemos a vontade de Satanás.
Qual que é a vontade de Satanás? Que as pessoas não saibam quem é Jesus. Que as pessoas não sejam curadas. Que as pessoas não sejam libertas. Que os casamentos não sejam restaurados. Que os filhos não venham honrar seus pais. Que os filhos não venham viver aquilo que Deus tem para eles. Qual que é a vontade de Satanás? Que as pessoas não encontrem o caminho da salvação e se percam eternamente. E qual que é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? É que tenhamos uma vida de oração, leitura da palavra e promoção do Evangelho. Quando vivemos, crescemos na fé. Quando vivemos aquilo que Deus tem para nós, nós crescemos. O que me impede de crescer na fé? Quando eu entro com discussões erradas, impróprias, com pessoas impróprias, e aqueles que estão à minha volta percebem ou precisam de uma palavra de salvação, e eu estou discutindo tantas outras coisas não importantes, improdutivas para o reino de Deus. O que me impede de crescer? Quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu faço a minha vontade. Jesus está mais preocupado com o sofrimento das pessoas do que com discussões infundadas. Naquele momento, versículo 18, finalzinho, pedi aos teus discípulos que os expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aí o verso de número 22, finalzinho dele diz assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Começa o verso 22, o pai dizendo assim: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes. Aquele homem trouxe o filho aos discípulos, trouxe a Jesus, encontra os discípulos, e quando trouxe a Jesus, encontra os discípulos, aquele homem logo entendeu pela lógica que aqueles discípulos estavam cheios do poder, da graça do mestre, que aqueles discípulos faziam o que o mestre mandava. Mas pela frustração, para a frustração daquele pai, aqueles discípulos não conseguiram expelir aquele espírito imundo naquela criança, porque estavam preocupados em discutir com os mestres da lei, em fazer a vontade de Deus. Não dá, não tem jeito, é impossível, não dá para a gente querer viver a plenitude do Espírito, viver aquilo que Deus tem para nós e viver aquilo que o mundo quer nos dar. Não dá. Então olhar para esse verso me faz pensar que Jesus está mais preocupado, olhar para esses versos me faz entender que Jesus está mais preocupado com o sofrimento, tanto que Jesus não se preocupa com a pergunta, com a resposta dos discípulos. Jesus pergunta para os discípulos, do verso 16, o que vocês estão discutindo? Jesus chega e desce e vê a cena, os mestres da lei discutindo com os discípulos. Jesus olha para aquela situação e pergunta: escuta, o que vocês estão discutindo? Enquanto os discípulos iam responder, o pai chega e diz: olha, Senhor, eu trouxe aqui meu filho, mas seus discípulos não conseguiram fazer. Trouxe meu discípulo aqui, meu filho, para que o Senhor resolvesse, mas os seus discípulos não conseguiram resolver a situação. Jesus esquece a resposta, não dá atenção para a resposta. Jesus tira o foco. O foco de Jesus, quando desce do monte, é perguntar o que ele estava discutindo. Jesus não tira o foco dos discípulos da discussão e põe o foco no Pai. Põe o foco naquela criança. Consegue entender a beleza de tudo isso? Consegue entender que Jesus não está preocupado com a discussão com os fariseus, mestres da lei, saduceus. Ele está preocupado com vidas. Jesus põe o foco naquele Pai. E aquele pai, então, começa a abrir a alma e dizer para Jesus: olha, eu trouxe o meu filho e que o Espírito pega e faz isso. O Espírito já jogou no fogo, jogou na água, tenta matar o meu filho, mas tente compaixão da gente. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Aquela discussão toda, aquele momento todo, fez com que a fé daquele homem ficasse confusa. Tanto que Jesus diz para ele no versículo 23, Jesus, se podes... Verso 22, finalzinho, o pai diz o seguinte: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus olha para aquele homem e diz: se podes? Por que se podes? Você acha que você está onde? Você acha que está diante de quem? Você acha que eu não tenho poder sobre isso? Você acha que eu não tenho poder sobre o demônio, sobre a morte, sobre a vida, sobre o tempo, sobre a natureza? Eu tenho poder sobre tudo. Jesus diz para ele: olha, tudo é possível aqueles que creem. Tudo é possível aquele que crê.
Minha irmã, meu irmão, é possível na tua vida. Se você crê, é possível. O desemprego é possível de superar. As crises são possíveis de superar. As crises são possíveis de superar se você crê. Se o relacionamento não está bom, se você crê, vai superar. É possível, tudo é possível que crê. Há uma enfermidade em casa, é possível haver cura se você crê. Jesus disse para aquele pai, é possível. Tudo é possível aquele que crê. Aí o pai, versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Para a gente tentar entender, quando falamos do que nos impede de crescer, as discussões quanto às coisas do reino são desnecessárias. O que é necessário são vidas, são problemas que precisam ser resolvidos, serem resolvidos. São vidas que precisam do estender das nossas mãos. As discussões no âmbito da escola dominical, é legal, é bonito, mas ela precisa também nos fazer crescer. O estudo não pode ser seco, vazio e sem vida. O estudo precisa estar encharcado, permeado, cheio, transbordante ou transbordando do Espírito Santo. Diante dos estudos, podemos perceber e sentir a presença do Espírito. Mas discutir com quem não quer nada com Cristo é em vão. Quantas vezes sou chamado a discutir? Paulo diz para Timóteo, não entreis em vãs discussões, porque as discussões geram isso, geram incredulidade. Olhar para esse texto, eu vejo que as discussões, as vãs discussões, geram incredulidade em nós e aqueles que estão à nossa volta. E é gostoso olhar para o texto, porque Jesus nos ensina nesse texto. Ele está mais preocupado com o sofrimento humano, com o meu sofrimento, com o teu sofrimento e com o sofrimento daqueles que estão à nossa volta, do que com as discussões, do que discutir com os mestres da lei. Os mestres da lei não queriam uma palavra que viesse fazê-los crescer na fé. Eles queriam desmoralizar. As pessoas que vêm discutir a fé com a gente não nos querem. Muitas vezes as pessoas não vêm discutir a fé porque querem crescer, querem conhecer, querem saber. Não é aquela discussão de crescimento. As pessoas muitas vezes discutiram a fé com a gente para tirar a nossa fé, para colocar as suas posições. Quantas vezes sou questionado a quanto a dízimo, quanto ao nome de Jesus, quanto a Jeová, que Jeová é Deus, Jesus Cristo não existe. Quantas vezes sou questionado sobre isso? Teve um jovem recentemente que ficou mandando mensagem, ele era contra o dízimo, eu sou favorável ao dízimo, eu sou sempre dizimista na minha vida, e ele ficou por 3 vezes, ele insistiu, mandando textos e textos, até que um dia eu cheguei para ele e falei, amigo, independente do que você crê, eu sou dizimista, eu sou, mas o dízimo é de Deus sim. Se quer que te dê texto, poderia dar muitos textos para você, tanto em grego como em hebraico e tudo mais. Mas não vou fazer isso. Não vou ficar discutindo com você, porque isso vai atrapalhar a minha fé e a tua. Isso é em vão, discutir em vão. Então você está falando com alguém que é formado em teologia, que é um pastor. Então não venha com essas teologias infundadas. E por gentileza, não me mande mais esse tipo de mensagem, porque não vai atrapalhar, não vai nos fazer crescer. Você tem as suas convicções, você quer tirar ou destruir as minhas. Nunca mais mandou mensagem. As discussões fazem isso. As pessoas que vêm discutir fé, vêm discutir não porque elas creem no que você crê, elas vêm tirar aquilo que você tem. E os mestres da lei foram para tirar o que os discípulos tinham. Não conseguiam derrubar Jesus, vinham derrubar os discípulos. Satanás faz isso, não consegue derrubar Jesus, mas quer derrubar seus filhos, os discípulos de Cristo Jesus. E eu e você somos discípulos do Senhor. Então olhar para Marcos capítulo 9, versículo 14 ao versículo 32, me faz entender o que muitas vezes nos impede de crescer na fé. Primeiro, entramos em discussões desnecessárias. Esses discípulos estavam discutindo com os mestres da lei. Segundo, o que não nos permite crescer na fé, quando nós não fazemos a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós venhamos
orar e jejuar. Versículo 29 diz isso. Esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Ou jejum e oração. Oração e jejum. As duas coisas juntas. Essa casta de demônio, esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Para que eu não me torne incrédulo, é necessário entender. Olha para o versículo 19. Jesus chama os discípulos de geração incrédula. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Não seja você incrédulo. Porque até quando Jesus vai ficar com você? Caminhando com você, do teu lado, e você incrédulo. Jesus disse para os discípulos: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Então creia, cresça na fé, tenha vida de leitura da palavra, tenha vida de oração. Na leitura da Bíblia que eu propus aos irmãos um tempo atrás da igreja, já estou caminhando hoje, já comecei, estou no capítulo 5 de Lucas. Começamos no final do ano a leitura da Bíblia, para terminar no período de um ano. Já estou em Lucas. Essa pandemia, esse confinamento, está me permitindo ler bastante a Bíblia. Cresça. Não permita parar na fé. Prossiga. Prossiga para o alvo. Prossiga para aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Não fique discutindo coisa em vão. Exerça a tua fé. Não permita que outros, não dê ouvido para que outros te atrapalhem na fé cristã. Mas cresça na graça e no conhecimento de Deus. Jesus está mais preocupado com aqueles que sofrem do que com aqueles que ficam discutindo a respeito do reino de Deus. O reino de Deus está aí. Eu não preciso discutir. Eu creio, tomo posse e sirvo. Que seja assim na minha vida e na tua. Que você cresça na graça. Que você não fique entrando em discussões desnecessárias. Que você faça a vontade de Deus. Que é pregar o Evangelho. Que é viver o Evangelho. Que é promover transformação na vida de pessoas. Que você seja um instrumento para promover mudança na vida de outros. Que você seja uma pessoa que venha trazer paz aos lares que estão em crise. Que você seja um instrumento que venha trazer cura para muitos outros. Quando você orar e impor as mãos, as pessoas sejam curadas. Que você seja um instrumento de Deus ao ler a palavra e chorar aos pés de Cristo. Que você tenha tempo de oração, não minutos e segundos de oração. Não aquele tempinho de obrigado, Senhor, pela comida, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por essa noite. Não, que você tenha um tempo agradável aos pés do Pai. Tempo de oração, tempo de consagração, tempo com Deus. Que Deus torne o teu coração crédulo. Este homem foi crendo que Jesus e os discípulos, que Jesus podia fazer algo. Mas quando chegou e os discípulos discutiram com os mestres da lei, aquele homem perdeu o foco. Se pode fazer alguma coisa, me ajude. Jesus diz: tudo é possível aquele que crê. Senhor, me ajude, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Creia, tão somente creia. A fé é coisa simples, simples, não tente você complicar. A fé é simples. Ler a Bíblia e orar é simples. Ah, mas eu queria discutir teologia. Para quê? Quer aprender? Aprenda, cresça. Mas a fé é simples. Simples. Basta ler e crer. Tome para a sua alma e viva. Que Deus te abençoe. Que Deus dê uma semana especial. Que Deus cuide da tua vida. Que Deus fale ao teu coração. Vou orar por ti. Vou orar por você. Faz assim com as tuas mãos. Estenda as tuas mãos à frente. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos, Deus, através da rede social, compartilhar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha frear esse vírus. Ó Deus, que ele não seja letal, como disseram que é para o nosso país. Deus, em nome de Jesus, que os nossos idosos, nossos velhinhos, que os nossos velhos venham sonhar, que os nossos jovens venham profetizar, que eles tenham saúde, que diante de tudo isso, Deus, eles tenham saúde. Sabemos que tudo
Ó Deus, está nas tuas mãos, o Senhor governa todas as coisas, nada escapa dos teus olhos. Ó Deus, que não caia uma folha da árvore, que não caia um fio de cabelo das nossas cabeças se não tiver a tua permissão. Então, Deus, cremos, ó Pai, que aquilo que vai ser ceifado, aqueles que irão morrer, irão, Deus, no tempo que o Senhor proporcionou a cada um deles e a cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nossa oração e nosso jejum no dia de hoje foi para que o Senhor, ó Deus, parasse, freasse isso em nosso país. Então, Deus, em nome de Jesus, toma no teu altar. Toma nossa nação no teu altar. Toma nosso país no teu altar. Toma, Deus, nossos irmãos no teu altar. Toma o mundo no teu altar, Deus. Nós sabemos que o Senhor governa sobre tudo, mas entregamos nas tuas mãos e pedimos a tua graça. Deus, entrega esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo agora, Deus, me vendo do outro lado. Deus, abençoa a vida deles. Que seja uma semana especial. Cuida deles. Em nome de Jesus, ministra sobre eles. Que eles sintam a tua graça e a tua paz e sejam abençoados. Deus, dê para eles uma semana especial. Que portas se abram. Que as questões financeiras, Deus, sejam abençoadas por ti. Que não falte nada nos seus lares. E que eles tenham saúde. Que eles tenham saúde. Deus, que eu ouça, vindo da parte deles, Deus, testemunhos onde o Senhor seja glorificado. De que o Senhor Deus os abençoe. Que seja assim, Pai. Nós pedimos. E desde já agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus e Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Essa semana nós teremos alguns aniversariantes. Temos amanhã o Renato, né? Queria compartilhar contigo. Amanhã é aniversário do Renato. Na terça da Lívia. Livinha, né, Lívia? Dia 6 do Renato, dia 7 da Lívia, dia 9 da Luísa, Maciel, a esposa do Jorge. Dia 15, tá longinho ainda, né? Uma semana só. Temos o aniversário do nosso presbítero Elcio. Eu creio que, liberando agora na terça-feira, domingo nós vamos churrasquear com o Elcio, né? Vamos assar uma carne na casa do Elcio, né? Ô, glória! Aí é aniversário, vai sair do confinamento já comendo uma carne, alguma coisa assim. Já sai gordo. Vai comer mais um pouquinho de carne e ficar mais gordo ainda. Então temos aniversário da semana, o Renato, a Lívia, a Luísa, o Elcio. Dia 19 a Constância. Dia 19 também temos o Sérgio. E dia 22 o Leonardo. Ô, glória! Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus dê uma semana especial. Um grande abraço e um beijão do Júnior, do Heber e da Elaine. Um beijão nosso para vocês. Um grande abraço, viu? Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. E assim, liberando na terça-feira, acabando o nosso confinamento aí, no domingo, na quarta não. Quarta nós vamos fazer por aqui. Deixando tudo certinho, liberando, nós domingos estaremos juntos. Culto de Páscoa, também de ceia, vai ser um culto especial. Esperamos. Vamos ver como vai correr durante a semana, tá bom? Um grande abraço, um beijão dessa família que ama muito vocês. Um abraço para os irmãos lá de Guarujá, tenho orado por vocês. E um beijão para o povo daqui. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.